Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta terça-feira e você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. General João Francisco Ferreira pede exoneração da direção da Itaipu Binacional. Crianças estão recebendo a vacina contra a Covid-19 em Foz do Iguaçu. O DC Notícias Web conversou com o médico pediatra Kennedy Schisler sobre algumas dúvidas em relação à imunização das crianças. Altas temperaturas causam aumento no consumo de energia elétrica em Foz do Iguaçu. 25 de janeiro de 2022, terça-feira, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, o DC Notícias Web abre a edição desta terça-feira falando sobre o general João Francisco Ferreira, que pediu exoneração da Itaipu Binacional nesta terça-feira. O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional comunicou seu pedido de exoneração do cargo por razões pessoais. Ferreira ocupava o posto desde 7 de abril de 2021, sucedendo o general Joaquim Silva e Luna, então nomeado para a presidência da Petrobras. Durante o período em que esteve no cargo, a Itaipu alcançou a marca de 2,8 bilhões de megawatts-hora gerados desde o início da operação da usina, consolidando-se como a hidrelétrica que mais produziu energia no mundo e conquistou as melhores marcas históricas de produtividade. A relação entre a quantidade de água que passa pelas unidades geradoras e a energia efetivamente gerada. Na sua gestão, a Itaipu também reforçou o apoio às ações de combate à Covid-19 na região de Foz do Iguaçu e foi determinante para a diminuição acentuada do número de casos de infecção e de internações hospitalares. Todas as obras viabilizadas financeiramente pela Itaipu tiveram importantes avanços no período, como a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, a revitalização do Gramadão e diversas outras ações. O calor rigoroso deste verão tem feito a população sofrer com as altas temperaturas e também no bolso com o aumento do consumo. Para a Copel, esta é uma época em que as pessoas buscam as diversas formas de aliviar o calorão. Um calor quase insuportável. Foz do Iguaçu tem registrado há alguns dias temperaturas próximas a 40 graus, sem falar na sensação térmica que pode beirar os 50 graus. Por tudo isso, o ar-condicionado é quase uma necessidade básica. E por óbvio que o consumo de energia da população foi às nuvens, aumentou de forma significativa. Para a Companhia Paranaense de Energia, este ano se diferencia um pouco pelas altas temperaturas mais constantes, mas o aumento do consumo já era esperado. Em relação ao consumo, esse é um período que, de fato, o consumo é maior na nossa região mesmo, tem sido assim historicamente. Nos anos anteriores, aí nesse período de outubro a fevereiro, é um período onde o consumo da região de Foz do Iguaçu tende a duplicar e até triplicar. Neste período, excepcionalmente, neste ano, eu acredito que o impacto ainda seja maior em função do calor absurdo que a gente está passando nos últimos 15 dias, e isso, de sobremaneira, deve impactar no consumo da energia no final do mês ou no período da leitura, né? Até porque não há uma outra forma a não ser ligar os equipamentos que venham aí melhorar um pouquinho a nossa qualidade de vida durante o período do calor, né? Como ligar ar-condicionado, ventiladores, utilizar mais os refrigeradores, enfim, tudo aquilo que venha nos proporcionar um pouco de qualidade de vida. Então, o nosso cliente, para ter uma percepção da diferença do consumo, é bom olhar o seu histórico dos últimos 4, 5 anos, nesse mesmo período, por exemplo, no mês de novembro, no mês de dezembro, no mês de janeiro, como se comportou nos últimos anos e como se comporta agora. Não deve ser muito diferente, mas tem que levar em consideração que, excepcionalmente, neste ano, o calor é bem maior do que nos anos anteriores e, por consequência, o consumo deve aumentar. Para a Copel, as quedas de energia em alguns bairros da cidade não tem relação com o aumento do consumo de energia, e sim situações localizadas e consideradas normais. A empresa não garante que não haja queda de energia, né? E nós temos a nossa rede aérea, então, por conseguinte, as quedas de energias podem acontecer, e acontecem
desde que existe fornecimento de energia, né? Como nos outros fornecimentos de outros produtos, existem as quedas, existem os gaps, né? No nosso caso, não é diferente, nós temos uma área muito arborizada, né, aqui em Foz do Iguaçu, que constantemente nós temos quedas de árvore, quedas de galho, e qualquer vento, não precisa ser muito violento, ele afeta essas árvores, que também são velhas, né, e ela acaba sendo danificada, acaba quebrando e sendo projetada contra a rede, o que acaba provocando desligamentos, né, e os desligamentos para ser recomposto demoram um pouco em função da necessidade de termos que percorrer todo o trecho para depois liberar, não é simplesmente chegar e ligar, né, porque a gente temos que ter certeza que não tem um cabo rompido, alguma coisa assim nesse sentido, que possa vir a causar algum tipo de acidente. A Receita Federal abriu nesta semana a consulta para o lote residual do imposto de renda a contribuintes que caíram na malha fina da Receita nos últimos anos por inconsistências nas declarações do imposto de renda, mas que acertaram as pendências com o leão. Agora poderão consultar o lote residual de restituições. Mais de 240 mil contribuintes receberão crédito bancário no dia 31 deste mês. O pagamento da restituição será feito diretamente na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. Para consultar o lote residual, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consulta à Restituição. Se identificar alguma pendência na declaração, pode retificá-la, corrigindo as informações erradas. Veja a seguir, de forma online, contribuintes que têm direito à isenção do IPTU podem fazer já no site da Prefeitura. E ainda uma entrevista sobre as dúvidas com relação à vacinação das crianças. O Centro Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu, a tradicional mesquita, um dos pontos bastante visitados na cidade, está adotando novas medidas diante do aumento nos casos de Covid-19. Tendo em vista que nos últimos dias a cidade de Foz do Iguaçu registrou um aumento no número de casos da Covid-19, a direção do Centro Cultural Beneficente Islâmico resolveu suspender as atividades de visitação internas a partir desta terça-feira, dia 25 de janeiro, com previsão de retorno no dia 7 de fevereiro. Conforme a determinação aprovada pela diretoria, a medida viabiliza o bem-estar dos visitantes e colaborando com a saúde pública no município. As visitações permitidas serão externas, no pátio e escadaria da mesquita, e recomenda-se a manutenção e todos os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Qualquer outra informação ou dúvida, os visitantes podem entrar em contato pelos telefones que aparecem na tela. As solicitações de isenção do IPTU já podem ser feitas pela internet. Devido à pandemia do novo coronavírus, pedidos serão exclusivamente via protocolo digital no site da Prefeitura de Foz. A medida leva em consideração a pandemia, tendo em vista que a maior parte dos requerentes de isenção são pessoas idosas ou com deficiência, que fazem parte dos grupos de risco. Conforme a lei que regulamenta o IPTU no município, a isenção é possível para contribuintes nas seguintes situações: pessoa com idade igual ou superior a 60 anos com renda familiar de até 3 salários mínimos, desde que tenha apenas um único imóvel utilizado para sua própria residência. Pessoas com doença ou deficiência que impede atividade laboral certificada através de atestado médico, com renda familiar de até 3 salários mínimos, com apenas um imóvel utilizado para sua própria residência. Responsável por pessoa que possui doença ou deficiência que impede atividade laboral, certificada através de atestado médico com renda familiar de até 3 salários mínimos, que possui apenas um imóvel utilizado para sua própria residência. Contribuintes que aderiram aos programas do governo federal Minha Casa Minha Vida e Casa Verde e Amarela, por 2 anos contados da data da assinatura do contrato com a instituição financeira. O pedido passa a ser feito exclusivamente de forma eletrônica, através do portal do município ou utilizando a opção Autoatendimento Protocolo Digital ou diretamente no link. Veja a seguir, vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19 para as crianças. Nós conversamos com o pediatra Dr. Kennedy Schisler e vamos tirar algumas dúvidas.
o DC Notícias Web agora vai falar sobre a vacinação da Covid-19 que está acontecendo aqui em Foz do Iguaçu em crianças. E para tirar algumas dúvidas, prestar algumas informações, o DC Notícias Web está recebendo o médico alergista, imunologista Kennedy Schisler. Doutor, é um prazer mais uma vez recebê-lo no DC Notícias Web. Agradeço muito. Doutor, num panorama geral, a vacinação começou no Brasil, em especial aqui em Foz do Iguaçu. O que os pais devem estar atentos nesse momento? Um panorama geral dessa vacinação, da importância dessa imunização para as crianças. A vacinação da criança de 5 a 11 anos está sofrendo um tiroteio de todos os lados, né? E eu tenho tentado ajudar os pais a enxergar lá na frente, sair desse tiroteio e enxergar lá na frente qual caminho eles podem seguir, tá? É importante, eu acho, entender o seguinte: a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é idônea, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, que é idônea, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que é idônea, né? E a de imunizações, as 4 sociedades compostas de profissionais extremamente competentes, extremamente sérios, pesquisadores, todas assinam embaixo e recomendam a vacinação infantil, né? E foi importante, eu acho, saber que a vacinação infantil começou primeiro nos Estados Unidos. Em novembro já foram vacinados mais de 8 milhões de crianças. E lá eles têm um sistema de monitoramento ativo que monitora de perto as crianças, manda um questionário 2 dias depois, 4 dias depois, 1 semana depois, 2 semanas depois, 4 semanas depois, vão monitorando e acompanhando essas crianças. E tudo o que acontece pós-vacina é anotado e observado. E o que se observou da vacina Pfizer, que foi liberado para crianças já com segurança, foi que 98% praticamente das crianças têm reação local, igual às vacinas da rede pública, né? Dor no braço, dor no corpo, um pouco de febre, mal-estar, que pode durar um dia ou 2. Raramente diarreia e vômito, ou morticária, por exemplo, na pele. E o que mais tem causado alarde é a história da miocardite. E na vacinação nos Estados Unidos, em 8 milhões de doses aplicadas, tiveram 12 casos de miocardite extremamente leve, que durou 1 ou 2 dias e a criança já estava curada. Okay? Então a vacina pode fazer isso, em raros casos pode fazer isso. Quando a gente compara com a doença, é brutal a miocardite do Covid, é brutal. A gente tem crianças que perderam a função do coração, crianças que vão para a UTI, né? E a mortalidade é alta, em torno de 6, 7%. Né? Então, e também foi aprovada a vacina Coronavac, que também tem sido segura e eficaz para uso na população infantil. Então, tem 2 boas opções para proteger nossas crianças do Covid e das complicações que o Covid provoca. Nesse momento, houve um aumento excessivo nos casos de Covid devido às variantes, aos novos vírus que circulam em todo o mundo. Qual é a preocupação e a importância dessa vacinação, tendo em vista que estamos há poucos dias de iniciar o período escolar? Eu queria que essa vacina tivesse chego o ano passado. Nós teríamos poupado 320 mil internamentos e 2.500 mortes em crianças e adolescentes. Né? E, de fato, as variantes anteriores, eu me refiro a todas até a Delta, foram extremamente agressivas, inclusive com crianças. A Omicron, que é um outro jogo, é uma outra variante, e tem sido, de uma forma geral, mais gentil, tanto para adultos como para crianças, mas, sobretudo, em adultos vacinados, né? E as crianças têm, infelizmente, um mecanismo imune que as protege de uma forma geral contra a Covid. Então, o Omicron tem sido mais gentil. Porém, como ele tem sido muito mais contagioso, a gente está vendo aumentar internamentos, sim, em adultos e também vendo aumentar internamentos, sim, em crianças. Então, com a volta às aulas, haverá uma transmissão importante viral
Então, vacinar sim protege contra as complicações do Covid. Essa é a nossa preocupação principal. Doutor, com tantas transformações, um aumento excessivo no número de casos, novas variantes e tantas mudanças nesse momento, qual é a atenção que os pais devem ter quanto aos sintomas das crianças? Eu diria duas coisas. Primeiro, o Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, que é a referência de pediatria no Paraná, a UTI não está cheio de Ômicron, ao contrário do ano passado, que tinha muitos casos de Covid. Ela está cheia de H3N2, que é o vírus da gripe que chegou antes da vacina. É a primeira vez que isso acontece, dentro do que eu tenho acompanhado. E o H3N2 ele faz a síndrome respiratória aguda grave, que a criança vai para a UTI, ela é entubada e é muito grave. Então, os pais devem ficarem atentos a isso. Ele é diferente do Omicron. O Omicron parece realmente um resfriado, ele é sutil, ele é leve, ele é suave. A maioria dos pais não desconfia que o filho tem Covid. Enquanto que a influenza é pancada, é febrão, 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 calafrios, mal-estar, começa a ter coriza e na sequência começa com tosse. Essa criança merece atenção imediata do médico e ela pode se beneficiar do uso rápido, dentro de 48 horas, da oseltamivir, que está disponível gratuitamente na rede pública. Doutor, muitos pais ainda estão com receio quanto a essa vacinação, quanto a essa imunização das crianças. E muito se ouve de famílias esperando que a vacinação continue para que possam ver os resultados, para que tirem muitas dúvidas ainda, para que possam vacinar os seus filhos. Isso está acontecendo muito, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas no mundo todo? Então a resposta é: a China já aplicou mais de 100 milhões de doses da Coronavac em crianças. O Chile já aplicou mais de 1,4 milhões de doses da Coronavac. E os Estados Unidos já aplicou mais de 8,4 milhões de doses da Pfizer, tá? Com nenhum desfecho que eu possa dizer que preocupa. Não só essa vacinação das crianças, que a gente destaca bastante nessa entrevista, mas para as pessoas que ainda não se vacinaram, pais, familiares, mães, tios, a família toda e as crianças, doutor. O que as pessoas devem se preocupar nesse momento quanto à imunização, quanto à vacinação contra a Covid-19, quanto confiar nas pesquisas, na ciência e na vacina? Você sabe que nós médicos que lidamos com crianças com Covid, que lidamos com crianças internadas em UTI, que lidamos com crianças que têm uma complicação que ocorre após um Covid, inclusive um Covid leve ou Covid assintomático, chamado SINP, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Ela ocorre 2 a 3 semanas, até 5, 6 semanas após o Covid. Ela é brutal. Então, nós que lidamos com o Covid, linha de frente, e vemos o sofrimento de tantas famílias e a evolução ruim de tantas crianças, nós médicos, nós temos medo do vírus, não da vacina, tá? E o leigo que viu uma criança fazer um Covid leve, e que graças a Deus a maioria faz, acha que esse é o Covid. Ele não viu o Covid que eu vi, que nós vemos, nós médicos vemos. Então é incompreensível que o leigo não tenha medo do Covid e tenha medo da vacina que foi metralhada, digamos assim, na mídia social. Então, eu, médico, tenho segurança na vacina e tenho medo do vírus. Dr. Kennedy, nós gostaríamos muito de agradecer mais uma vez a sua participação conosco no DC Notícias Web, tirando algumas dúvidas, trazendo algumas informações que nesse momento são bastante importantes para essas famílias, para as pessoas que ainda não se vacinaram. Muito obrigada, doutora. Obrigado pela oportunidade de compartilhar informações. DC Notícias Web dessa terça-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Curta, compartilhe e acompanhe todas as informações pelas nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Até lá.